Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos trazer nosso comentário bíblico diário de hoje, que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, e o versículo 28, que diz: Assim diz o Senhor, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que na verdade o povo de Israel tinha transgredido a lei do Senhor e Deus mandou o profeta Jeremias pregar a palavra para o povo. Não era uma palavra de promessas, não era uma palavra de bens material, mas era uma palavra de repreensão para o povo, porque o povo estava pecando, desobedecendo a lei de Deus. E o povo ainda estava dizendo que o Senhor não usou, não ouviu o que eles falavam, que o Senhor tinha abandonado a terra. E havia naquele meio homens ímpios, que davam conselho para o mal para o povo, e assim transgredia a lei de Deus, de sorte que nesses capítulos, do capítulo 9 até o 12, nós vemos a abominação do povo de maneira tão grande que até a glória de Deus foi saindo do santuário, parou no meio da casa, parou na porta da casa, depois elevou-se em cima do templo de Deus e depois foi para cima do monte. Então nós vemos a glória de Deus saindo de dentro da casa de Deus por causa do pecado do povo. Será que não é semelhante aos dias atuais, onde as pessoas estão dentro da casa de Deus, mas cometendo pecado, não somente os das naves, mas também os que estão no santuário? E aí nós vemos que nesses capítulos que li de 9 ao 12, Deus também falou ao profeta, Deus mostrou uma visão, onde ele mandou que o anjo dele entrasse na casa de Deus e matasse todas as pessoas, começando pelo santuário. Porque a justiça de Deus é igual para com todos. Não tem essa questão, porque somos líderes religiosos, se estivermos cometendo pecado no púlpito, que a gente vai ser punido. Não. Nós vemos que nós, pelo contrário, a justiça deve ser maior, porque a Bíblia diz que aquele a quem mais se deu, mais se lhe pedirá, não é? E então nós vemos que havia as pessoas que, além de praticar, ele aconselhava o povo, a cidade, com conselhos ímpios. Então nós vemos que aí Deus mandou o profeta Jeremias, inclusive, ser um sinal para aquele povo, e mandou que o profeta pegasse o seu traste, fizesse como que ele estava se mudando nas costas dele, na vista daquelas pessoas, durante o dia, e depois o profeta disse para ele: eu vos dou como sinal maravilhoso, assim como eu tirei meus trastes dentro de casa, carreguei-o nas costas, assim vocês serão levados para o cativeiro, assim o príncipe conduzirá os seus trastes nas costas, diante da perseguição dos seus inimigos. Mas aí, como aquelas pessoas pecadoras, os líderes pecadores, eles sempre diziam ao povo que Deus não está falando, Deus mostrou para ele que Deus conhecia o pensamento dele. Deus disse: eu conheço o coração de vocês, eu sei o que sobe nos vossos pensamentos. Não adianta esconder, fingir, dizer que é santo, que é justo, que é puro, quando nós não somos. Porque antes que alguma palavra suba ao nosso coração e antes que ela chegue na nossa boca, Deus já conhece. É um Deus que sonda o coração e a mente para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que depois que o profeta falou tudo isso para o povo, ele disse: mas a palavra que ele está falando é uma palavra para longo tempo, Deus não vai cumprir isso agora não, isso vai ser nos tempos futuros. Então Deus mandou dizer para ele: olha, eu estou falando a palavra e eu vou cumprir. Diga a eles, profeta, assim diz o Senhor, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá,
diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, quando Deus faz uma promessa, a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra que Deus falou, ela não volta em vão. Seja a palavra de castigo, de juízo, de punição, ou seja a palavra de bênção para abençoar o seu povo. Se o Senhor falou contigo uma palavra de bênção, uma promessa, Ele prometeu te curar, te abençoar, te encher do seu Espírito Santo, e você não recebeu até ainda, né? Até agora, sabe que Ele é poderoso para cumprir, não é? Aquilo que Ele prometeu. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e as palavras que eu falei não será retardada, né? Mas se cumprirá. Deus quer cumprir a promessa dele na sua vida. Acredite, creia e dê lugar, porque é chegada a hora do Senhor te abençoar e te dar vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe, vos abençoe em nome de Jesus.